Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, host. Atrás das câmeras temos a Hilary e hoje eu tenho uma co-host especial, que é a Paola. Ela que gentilmente organizou esse podcast com o nosso entrevistado. Mas antes da Paola falar, antes de eu apresentar o nosso entrevistado, gostaria de falar com vocês sobre a MedMac. Ela que está patrocinando esse episódio, MedMac Fibra Ótica. Nós estamos utilizando a MedMac para transmitir nos principais canais de streaming. Então você que está na sua plataforma preferida, já comenta, já compartilha, já se inscreve no canal para ajudar a gente. E caso você queira ser um patrocinador, é só entrar em contato ou então na descrição do YouTube aqui tem um Pix para você nos ajudar, ok? Bom, vamos lá. Paola, se apresente para a nossa audiência. Eu sou a Paola, eu sou fundadora da empresa Ken Skills, que é uma empresa de consultoria, treinamento, cursos presenciais. Então eu atuo já há um tempo nessa área aí de empreendedorismo e hoje eu estou aqui pela primeira vez como co-host do Marcelo para entrevistar aí o nosso convidado, o Kel. É isso aí, senhoras e senhores, tá? E agora, para finalizar, falando sobre o nosso patrocinador, que eu acabei de lembrar aqui, MedMac Fibra Ótica possui planos de 80 a 1 GB. Então, se você quer melhorar a internet para os seus estudos na sua casa, na sua empresa, MedMac Fibra Ótica. E agora vamos falar sobre o nosso entrevistado. Seja muito bem-vindo, Kelvin. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paola, por ajudar e ajustar esse convite. Estou muito grato por estar aqui hoje. Bom, a gente sempre começa fazendo a história, né? Então conta pra gente da onde você é e como que foi a sua infância. Certo. Eu nasci em Catanduva, interior de São Paulo, fica mais ou menos uns 600 quilômetros daqui. Nasci numa favela lá, o Bom Pastor, hoje já evoluiu bastante. Sempre tive uma infância um pouco difícil, meu pai e minha mãe não teve muito estudo, não teve muito conhecimento na vida, então sempre foi aquela vida sofrida, né? De todos os meus amigos que cresceram comigo, de 10, só tem um que realmente conseguiu seguir na vida, né? O restante já até se foi desse mundo. E foi uma infância bem difícil, realmente, até os meus 13, 14 anos, que posteriormente meu avô faleceu, a gente mudou um pouco de região. E aí começou aí, nessa idade, aí, com os 14, 15 anos, eu já comecei a caminhar, trabalhar, Lava Jato, fazer a correria, né, de menino novo para ganhar um dinheirinho. Na época eu gravava CD, vendia CD, sempre trabalhei muito com vendas, sempre fui muito comunicativo e deve até vir um pouco daí o meu personagem, né, o meu jeito de ser comunicativo do jeito que eu sou. Beleza, então temos você em Catanduva. Você já foi para Catanduva? Não, nunca fui para Catanduva. Não faço ideia de onde fica, perto de... Fica Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Entre esses dois cidades maiores, mais conhecidas, né? Bem colado em Araraquara ali. É região ali de Termas do Laranjais, Barretos. Já deu um referencial Sim, bom. Sim. É uma cidadezinha do interior, aproximadamente 250 mil habitantes. Fica ali no miolinho ali das cidades grandes ali, que é São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Sua adolescência, então temos você ali vendendo CDs, trabalhando no Lava Rápido para você fazer o seu dinheiro. Sim. Certo? E o que te motivou a querer ter a sua própria renda? Certo. Na verdade, não foi nenhuma motivação, né? Eu trabalhei tive várias oportunidades, trabalhei em vários empregos. Minha dificuldade era conseguir ficar em algum emprego. De 20 registros na minha carteira, se eu tiver um com um ano é muito.
Então eu sempre ficava pouco tempo nas empresas, eu sempre tive essa euforia de não conseguir ficar trancado numa empresa, num lugar. Então eu sempre segui pelo empreendedorismo, mesmo sem nem conhecer o que era empreendedorismo na época. Mas eu já me pegava nesse ciclo de não conseguir ser fichado, ser um CLT, vamos dizer assim, né? E quando eu conheci a primeira oportunidade que eu tive, antes de me tornar palhaço, foi vender cartão postal para arrecadar fundos para um grupo que já fazia um trabalho social em instituições, visitava asilos, orfanatos, né? Na época era orfanato, hoje nem pode mais falar orfanato, mas na época era orfanatos, tinha várias instituições e eu fui fazer parte para agregar recurso para eles, né? Mas ainda não conhecia ainda o meu lado palhaço. Qual é a dificuldade, assim, que você vê do emprego CLT? Pra mim era difícil cumprir o horário. Eu sempre dormia muito tarde e, tipo, eu tinha que cumprir o horário de acordar cedo, ir pra empresa e às vezes eu não conseguia cumprir esse horário. Na época novo, queria farrear, então não tinha muito juízo nem muita responsabilidade. Isso daí me atrapalhava muito também, né? Então essa foi a maior dificuldade, pra ser sincero. Se eu parar pra pensar em relação a cumprir horário, né? Agora que você é um empreendedor. Sim. Não tem sim. horário, é o tempo todo, né? Sim. Sim, mas essa escalada foi, tipo, dos meus 15 até os meus 18, 19 anos, até eu conhecer o trabalho social, que foi aonde começou tudo a mudar, onde eu comecei a entrar nesse mundo clown, comecei a estudar, comecei a viajar, fazer... Tipo, com 19 anos eu comecei a viajar o estado de São Paulo todo. Eu creio que de Araçatuba até Cruzeiro, vindo de lá para cá, quase todas as cidades do estado de São Paulo eu conheço. Participei de alguma ação social em alguma instituição, ou numa casa para idoso, ou até mesmo em um hospital, ou em alguma instituição. Nos meus 19 anos eu comecei a fazer esse trabalho voluntário e tô até hoje, né? Tô até hoje. Esse trabalho voluntário, ele era como palhaço mesmo ou era outra atividade? Na verdade, era um trabalho social, assim, conjunto. O responsável que fundou, na época, os Terapeutas da Alegria, ele via nas crianças, nos adolescentes, até nos jovens, que às vezes não tinha emprego ou precisava de uma renda para ajudar a família. Então, o que ele fazia? Ele levava eles para vender os cartõezinhos postal, oferecia em comércio, porta a porta, restaurante. E parte do valor ele dava para essa pessoa que estava ali granjeando recurso. E a outra parte era destinada à instituição que a gente fosse fazer a ação. Então, inclusive eu e como outros, a gente se viu numa oportunidade de fazer algo que a gente gostava, que era viajava bastante, trabalhar com algo que, assim, não era um CLT, a gente tinha remuneração de acordo com a nossa competência, então a gente dava o sangue mesmo para arrecadar recursos, para fazer os trabalhos, e com isso a gente conseguia também se sobressair, ganhar um dinheirinho, e nossa obrigação era participar dos trabalhos sociais, né? A gente não podia ganhar recursos para a instituição ou para nós mesmos sem ter a obrigação de participar quando tinha as ações sociais. Então foi dentro desse contexto aí que eu comecei esses trabalhos. Perfeito. E aqui você... Ao que, né? Ao que você... Caramba, fugiu a palavra aqui. Você faz junção a você conseguir efetuar essa arrecadação com o fato de você já ter trabalhado com o público, ou você precisou desenvolver uma outra skill para conseguir isso? Então, eu sempre fui muito comunicativo. Então, o trabalho até de vender os cartões postais que a gente vendia, não tinha dificuldade para mim. E quanto a ser o palhaço, eu amava, porque a gente parava num posto de gasolina, descia, colocava maquiagem, se arrumava ali, eu via os olhares das pessoas olhando, então aquilo me deixava maluco, eu ficava doido quando eu via aquela atenção em cima da gente, né? Como se a gente fosse realmente os artistas da vez. E, de fato, éramos, né? Era novidade em todas as cidades que a gente chegava. Então, isso me movia muito, me estimulava muito, eu sempre queria mais. Até quando foi embora do interior essa associação, eles foram para Goiânia, lá eles fundaram uma ONG, lá começaram a fazer outros trabalhos sociais, criou sede lá, foi para Brasília, eu fui para Goiânia, eu fui para Brasília, fiquei lá, inclusive foi lá que eu conheci minha esposa. Então, assim, o negócio cresceu demais e essa estrada durou 10 anos, hoje eles são muito fortes lá em Goiânia, em Brasília e até mesmo
não me engano, em Florianópolis, eles têm sede também. E eu segui com eles até onde realmente deu pra mim, né? Depois que minha esposa, que a gente casou, se conheceu, que ela engravidou, que eu decidi sair do grupo e voltei pra cá. Mas eu também tive o meu grupo também, né? Que era os terapeutas da alegria também, né? Os filhotes dos fundadores. E segui também carreira com o pessoal durante um tempo. Então, assim, dos meus 19, eu tô com 33, minha vida foi praticamente isso, né? Dos meus 20 até os meus 33 foi isso. Foi dedicada a clown, trabalho social, desempenhava outras atividades também. Sou trader, operei durante muito tempo, ganhei, perdi muito dinheiro, vi que não estava dando para mim, parei, sou consultor de negócio, sempre atuei no ramo imobiliário, então boa parte das coisas que eu conquistei vieram através de comissões com venda de imóveis, mas assim, de tudo que eu fui fazer na minha vida, eu nunca consegui sair 100% de ser palhaço, de fazer esse trabalho social, até o trabalho social... Por um tempo eu parei de fazer ele, né? Devido até a tempo, que me faltou muito tempo eu construí família, então eu tive que me dedicar mais à minha família e quando eu fazia esses trabalhos eu não tinha essa responsabilidade. Então quando veio a família eu já parei um pouco de fazer esses trabalhos, não tive mais tempo, mas o palhaço sempre ficou dentro de mim. Inclusive eu vendi balinha, sustentei minha família vendendo bala no sinal de palhaço durante muito tempo. Pelo menos uns 4 anos eu sustentei minha família vendendo bala no semáforo. Vender bala no semáforo, vamos Sim. falar sobre isso. Como é você chegar, olhar para a situação em si e falar, vou fazer isso, vender bala em semáforo? Foi na necessidade. Foi na necessidade que eu me propus a fazer isso, né? Porém, não começou na bala. Eu comprava pipoca, por exemplo, a R$1 e vendia por 2. Ou comprava qualquer outro produto que eu conseguiria dobrar o valor e vendia. Só que nessa escalada de empreendedorismo, eu tive o conhecimento, né? Fazendo, colocando, testando produtos, que a bala era o que me dava mais retorno. Então, o que eu fiz? Eu comecei a vender balas. Eu compro um pacote de bala, colocava as balinhas, colocava uma mensagem, meu Pix e sem preço. A pessoa para no sinal, abordo, olá, tudo bem? A balinha não tem preço, qualquer valorzinho que você contribuir, você já vai fazer a diferença no meu dia. Bora levar uma? E assim foi indo. E, na verdade, nunca acreditando na nossa força, nunca esperando que o meu esforço me trouxesse alguma coisa. Claro que depende disso, mas todas as vezes que eu vou para o semáforo, eu vou com espírito de oração, com espírito de fazer conexão com as pessoas, de levar um pouquinho de alegria. Se eu for só visando ganhar o dinheiro, eu nem consigo ficar meia hora. A verdade é essa. Então, todas as vezes que eu vou, eu tenho que mudar o meu jeito de pensar para que eu consiga chegar lá. E se eu não tiver com esse pensamento definido na minha cabeça, que eu tô indo ali por amor, por conexões, por pessoas que vão passar dali, que vão precisar de uma palavra, eu nem consigo ficar. E o dinheiro vem. O dinheiro vem. Como vinha, né? Sempre veio. E você estava fantasiado ou você estava... Sempre fantasiado. Eu já tentei umas 4, 5 vezes sem o figurino e não dei conta. Porque chama atenção, né? Sim, Você tá fantasiado, chama Sim. muita atenção. Sim. Eu nunca consegui fazer nenhum tipo de trabalho na rua, no semáforo, sem estar caracterizado. Não consigo. Você acredita que tá caracterizado tira um pouco o peso? Tira um pouco o peso e, na verdade, quando eu tô caracterizado, não sou eu, não é o Kelvin. É o meu legal. personagem. Então, eu consigo ter essa outra personalidade atuando dentro de mim. Então, por exemplo, uma pessoa me trata mal, se eu não tiver caracterizado, eu acabo sentindo a ofensa ou, às vezes, o maus tratos da pessoa, que tem gente que é muito sem educação. As pessoas que não abaixam o vidro para te falar um bom dia ou para dizer que não quer, isso daí é o de menos. Tem gente que te ofende, tem gente que te humilha, tem de tudo. Mas são a minoria. A maioria são pessoas boas que sempre contribuem, que bate um papo com a gente, sabe? Só que tem que tomar cuidado, porque é aquela batata, né? Laranja, batata podre no saco, acaba estragando. Então, às vezes, uma palavrinha que alguém te faz acaba com o seu dia. Se eu não tiver caracterizado, eu sinto. Dói no coração, dói na alma, dói no pensamento. Agora, caracterizado, eu levo de boa. Às vezes até brinco com a ofensa, porque não é eu. Eu não me vejo. Eu vejo o meu personagem. Então, fica bem tranquilo. E quantas vezes a pessoa, às vezes, passou no sinal, ali, assim, me menosprezou, vamos dizer assim, e daqui 5 minutos eu fui embora e encontrei ela no mercado. Fiquei na fila com ela, ela me olhando e não entendia, não sabia quem era eu. Já aconteceu várias vezes isso. E eu levo numa boa, porque eu falo, às vezes a pessoa não tá num dia bem, né? Nem... Cada um transborda e transmite aquilo que tá cheio. Então eu tô ali transbordando e transmitindo o que tá dentro de mim, que sempre que eu tô disposto a estar no semáforo, eu tô cheio de Deus.
Eu sempre oro ou fico pondo louvor no celular para mim ver o mundo dessa forma, como Jesus viria. E Jesus, se alguém desse um tapa no rosto, ele virava o outro. Quando eu tô de palhaço, é a mesma coisa. Legal. Eu tava pensando o seguinte, ali você tem 1 minuto para você, teoricamente, fazer um pitch de venda para o máximo de pessoas possíveis, certo? Sim. Então foi nesse sentido que você optou por colocar o Pix e sair colocando no retrovisor. Não coloco. Não? Eu abordo. Você chega para abordar. Eu faço a conexão. Eu não passo, eu não vou pro segundo carro enquanto eu não terminar o primeiro. Tem semáforo que eu consigo atender um só, porque a pessoa começa a bater papo, eu fico. Entendeu? Como eu falo pra você, como eu tô falando pra vocês, eu não vou ali pensando no dinheiro. Se eu fosse pensando no dinheiro, eu iria querer abordar o máximo de pessoas possíveis. Não é esse o meu propósito. Quando eu estava no semáforo, já faz algum tempo que eu não vou, mas quando eu não ia com esse propósito. Eu ia com o propósito de realmente me conectar com as pessoas, de levar um pouquinho de alegria, de tirar um sorriso, tanto que minha primeira abordagem já é padrão, eu chego e falo, bom dia, aí a pessoa sempre responde, bom dia, eu falo, nossa, que pessoa animada, alegre, cheia de vida, a pessoa nem tá, mas naquilo ali ela já abre aquele sorriso e fala, nossa, eu nem tô, sabe? Então eu aprendi que o bom humor desarma as pessoas, e quando eu chego nos carros, as pessoas já não querem contribuir, já é fato, mas aí eu chego com aquele jeitinho e desarmo ela. E a pessoa sempre contribui sorrindo, sabe? E é muito louco. É muito louco. Só vocês ficando ali um tempinho para vocês entenderem como é muito louco. É muita a gente sofre discriminação por conta de pessoas que às vezes estão no semáforo, pessoas em situação de ruas, drogadas, bêbadas. Então, assim, a gente se mistura, né? A gente tá ali no mesmo ambiente que circula essas pessoas. Mas... eu nunca tive dificuldade com isso, porque eu já cresci nesse ambiente quando eu era mais novo. Então, pra mim, é tranquilo. Eu lido com todos eles, nunca tive problema. Cansei de ver gente brigando no semáforo, cansei de ver gente discutindo. Mas comigo, pelo menos com o meu personagem, nunca teve nenhum tipo de problema. Então, sempre levei numa boa. É que aí eu acho que já deu pra aproveitar várias habilidades, né? Você tem a habilidade de criar comunicação, que precisa muito no ramo empreendedor. Tem a habilidade de se comunicar, que precisa bastante. A habilidade de venda, nem sempre você consegue vender para o primeiro, você tem que oferecer para uns 100 para conseguir vender para 2, 3. Sim. Então, esse receber ou não já é difícil, né? É muito difícil. Então, já tem essa parte também. É que eu uso alguns gatilhos, né? Eu tô de palhaço e, assim, às vezes eu chego na pessoa e falo, qualquer valorzinho que você contribuir já vai fazer diferença. Aí a pessoa fala, não tenho. Eu falo, vai, dá o seu melhor. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho. Eu falo, vai, Deus tá vendo, hein? Então, assim, de uma forma brincando, eu falo a verdade. Eu não tô mentindo. E aí a pessoa acaba até cedendo às vezes. Mas, assim, cede rindo. Sabe, legal. Falou, legal teu trabalho. É muito, assim, difícil alguém que não elogia o trabalho depois que contribui. Gosta, porque sai rindo. Vai embora rindo à toa. E quando eu tô mais, assim, animado, eu chego dançando, chego brincando, eu chamo as pessoas de cabeça de ovo. Ixi, e vou que vou. Eu não crio nada antes, eu deixo acontecer, entendeu? É bem natural, assim, eu não saio pensando, hoje vai ser assim, assim, não. Na hora que eu tô fantasiado, é outro ser dentro de mim, não sei explicar. É outra pessoa, entendeu? Muda muito. Entendi. Você falou que você ficou muito tempo ali, quase 20 anos... itinerante, certo? É 10, uns 12 anos viajando. O que motivou você a não largar? Porque, referente aos empregos, você sempre tinha um ciclo que começava a fechar Sim. muito rápido, né? Sim. E nesse daqui você se manteve um longo período. Você fala que isso se deve ao fato de sempre estar em locais diferentes ou por causa do que é executado? Creio que por estar em lugares diferentes e também, de alguma maneira, eu me descobri. Eu entendi que aquele era o meu dom, que aquele era o meu propósito, que aquele era o meu chamado, que, tipo, quando tinha as ações que eu não participava, era de um jeito, e quando eu participava era de outro. Isso daí é o pessoal que relatava. Isso me incentivava a querer estar mais. O pessoal falava, se o Kelvin não for, não vai ter graça. Então, aquilo eu via que realmente eu fazia a diferença. E eu não sentia que eu fazia essa diferença em outras
oportunidades, outras empresas, outros empregos que eu tive. Mas ali não. Ali realmente eu fazia a diferença. Acho que por conta de não ter vergonha, não ter timidez, de... realmente quando eu colocava o nariz eu me entregava, dava o meu melhor e as pessoas viam isso, não era eu que via. Viam e falavam, via e comentava e eu ouvia. E aquilo me fazia bem, então eu nunca quis parar. E também o fato de viajar, né? Quem não gosta de viajar? Eu viajei muito mesmo, muito mesmo. Então aquilo sempre foi algo que me moveu muito. E, você já fez algum trabalho social, alguma visita? É muito bom. É muito. Você sai de lá diferente, você sai de lá como se fosse um herói. Uma sensação de dever cumprido. E ainda mais você ganhar para fazer isso. Que era o meu caso. Eu ganhava para fazer isso. Não ganhava, assim, milhares. Mas eu conseguia fazer o meu dinheirinho fazendo um trabalho que eu abençoava as pessoas, que eu ajudava as pessoas, que eu me sentia bem, me sentia valorizado, que assim as pessoas faziam questão de eu estar ali. Então acho que é isso que me fez ficar tanto tempo e na verdade até hoje. Hoje eu não tenho mais a equipe, hoje eu não tenho mais o pessoal, mas continuo na mesma trajetória. Não faço mais, não é mais focado no trabalho social, mas o palhaço virou minha principal fonte de renda. E na verdade a que sustenta a minha casa é o palhaço hoje, entendeu? Beleza. Depois que você saiu do semáforo, certo? Porque, você se viu numa situação em que você precisava. Sim. Certo? E aquele ciclo também se fechou. Uhum. Como que isso chegou a acontecer na sua vida? O que aconteceu para você pegar e falar, bom, agora eu não preciso mais dessa fonte de renda aqui, vou para outro lugar? Na verdade não fechou. Eu só não vou com tanta frequência. Mas 1 ou 2 vezes por semana eu ainda vou. Você ainda vai lá? Vou porque é ali que eu consigo me conectar e entender o propósito de Deus na minha vida. Que aquilo ali hoje, antes eu não tinha opção. Era a minha opção. Hoje é uma opção. Antes era uma dependência ir pro sinal. Ou eu ia pro sinal ou ia faltar as coisas em casa. Hoje não, hoje já é uma opção. E eu gosto de ir por conta do que eu falei. Eu me conecto com as pessoas. Eu tenho, por exemplo, eu vou gravar esse final de semana com a Exótica Seriane. É o 2º vídeo que eu vou fazer lá com o Helder. E o Helder eu conheci vendendo bala no semáforo. Ele passou um dia por mim, ele fez uma conexão comigo, a gente conversou, bateu papo, pega Instagram aqui, pega Instagram ali, ele começou... A gente começou só a se seguir, nem tinha tanta amizade. Quando surgiu o Palácios no digital, eu acho que no 3º ou 4º vídeo que eu tinha feito, e ele viu, ele me falou, Kelvin, eu quero que você faça um vídeo desse na minha loja. Quanto você cobra? E eu nem cobrava. As pessoas falavam, vamos fazer um vídeo? Quanto que é? Eu falava, o que você puder aí me ajudar, tá bom. Porque eu não tinha essa mentalidade de que ia virar um trabalho, que ia virar uma fonte de renda. Não, entendeu? Eu fazia por vontade, por gosto, por amor. Inclusive, os primeiros vídeos eu nem cobrava, eu fazia. E aí o Helder, quando eu fui gravei o primeiro vídeo lá na ótica dele, ele me chamou, me deu R$200 e falou, cara, seu trabalho é maravilhoso e tal, a gente gosta muito, ri muito, eu não aceito você fazer por menos disso. Isso daqui não é nem a beirada do que você deve cobrar pelo teu trabalho, mas eu quero te ver romper, prosperar, quero que você vá, e isso daqui é para te incentivar. Aí ele me deu uma mentoria também, que ele como que é? Ele tem bodybuild, o pessoal que se prepara, ele é mentor desse pessoal, sabe? E ele estava fazendo uma mentoria de até pessoal, e ele me deu, e eu fui. E depois que eu fui nessa daí, aí realmente o negócio deu uma... Eu comecei a cobrar, não conseguia cobrar nem os 200 ainda, porque eu ficava meio acanhado, mas comecei a cobrar para fazer o conteúdo, e foi indo. Mas se eu não tivesse no semáforo, para resumir, eu não teria conhecido ele. E não foi só ele, tem mais pessoas assim que eu conheci no semáforo, que eu me conectei e já fiz parcerias, já agregaram valor na minha vida, eu na vida deles, e viraram amigos. Então por isso eu sou muito grato pelo sinal, sabe? Não é algo que eu falo assim, eu quero parar de ir, eu nunca vou parar. Eu posso estar velhinho que eu sempre vou ir. Só que não é algo que eu dependa mais, não é algo que eu precise ir todo dia lá. Já faz assim, 2, 3 meses que eu não dependo mais daquilo ali. Entendeu? Mas pelo menos uma vez por semana, quando sobra mais tempinho, porque agora tá realmente muito corrida a agenda, eu sempre vou. Inclusive, esse dia eu comprei bala. Falei, mas por que você vai comprar bala? Eu me sinto seguro tendo as balas em casa, você acredita? Eu me sinto seguro. Por mais que eu não vá vender, por mais que eu não vá pro semáforo, eu me sinto seguro quando eu tenho as balinhas ali, porque, tipo, isso daí ninguém tira de mim. Se um dia de amanhã o calo apertar, eu não tenho problema nenhum em ir lá e fazer acontecer. É algo que eu sinto prazer, não me importa com o que as pessoas falam, não me importa com o que as pessoas pensam, não me importa com o julgamento de ninguém, porque ninguém te dá nada, ninguém te ajuda em nada. Então, quer julgar? Julgue, fale, pense, eu não tô nem aí.
Então eu me sinto bem tendo ali e assim, eu nunca vou deixar de ir. Nunca vou deixar de ir, porque eu já ajudei muita gente ali. Recebi muita ajuda e já ajudei muita gente. Quantas e quantas pessoas que eu encontrava ali, às vezes estava mal, acabou de perder um ente querido, acabou de perder um emprego, acabou de perder alguma coisa, estava mal e eu nem brinco, eu ouço ela, direciono algumas palavras para a pessoa e realmente transforma o dia da pessoa, a ponto da pessoa voltar depois de uns 2, 3 dias e ir lá me agradecer, querer me recompensar de alguma forma, você entendeu? Então eu creio que o mundo precisa dos palhaços. Precisa de pessoas dispostas a trazer um pouquinho de alegria para as pessoas sem esperar nada em troca. Porque eu não espero nada em troca de ninguém. Eu espero de Deus, né? Deus que está ali, que é a minha testemunha, que está vendo a minha intenção ali. Então eu não espero nada de ninguém. E é por isso que eu sempre vou. Porque se esperar, não vai. Mas quando você disse que você agora é uma opção, você ir, certo? Mas você vai lá para vender ou você vai lá só para fazer a abordagem? Eu vou para divulgar o Instagram. Beleza. Porque é isso daí uma das coisas interessantes que eu visualizei nisso, que é você tá no mesmo ambiente, mas são abordagens diferentes, Sim. né? Sim. Num primeiro momento você tava ali focado em, pô, eu preciso ter renda Sim, e eu preciso fazer uma conexão. sim, Agora você já tem uma renda, mas você usa a conexão a longo prazo. sim, Tipo, não é só aqui, olha, eu tenho um Instagram, eu sou profissional, sim, né? Sim. Não é uma coisa amadora. sim. Na hora que a pessoa ela entra no seu Instagram, tem um choque de realidade ali. Eu imagino. Tipo, você tá parado no semáforo, aí o cara vem, fala, olha, eu tenho um Instagram. Ah, beleza. Tá, qual que é o seu Instagram? Aí você entra no Instagram e você fala, caramba, a percepção da pessoa muda, né? Porque Sim. não é um Instagram pequeno, né? Exatamente. E a qualidade do material entregue no Instagram também ajuda muito, porque, assim, seus vídeos são sensacionais. É bacana. Como que você fez para você se profissionalizar nesse sentido? Eu não penso para fazer. Eu faço e vou ajustando no caminho. Então, o primeiro passo foi começar a fazer. Ali, normalmente, onde eu costumo ficar, eu não fico mudando muito de lugar. Então, por exemplo, eu estabeleço os lugares fixos e fico sempre nos mesmos lugares. Um ponto e outro ponto e acabou. É 2 pontos que eu costumo ficar. Antes eu ia, realmente, eu precisava, dependia da grana. Então, eu ficava mais focado em fazer renda, vendendo as balas. Com o tempo, eu fui trazendo o quê? Antigamente não existia nem o Pix, né? Então nem tinha essa possibilidade, era só as balinhas mesmo. A partir do momento que passou a existir o Pix, eu colocava o Pix no papelzinho. Quando eu via que eu já estava meio cansado de ir pro sinal, porque realmente às vezes desgasta, a cabeça cansa, principalmente se a gente tiver um dia difícil, no outro dia a gente não quer ir. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu tenho o hábito de ler todo dia de manhã os provérbios, que eu creio que são os conselhos de Deus pra gente. Então, todo dia de manhã eu costumo ler. E o que eu fazia? Eu sempre pegava um e colocava no papelzinho, na mensagenzinha. Então, quando a pessoa pegava uma balinha, ela pegava as balinhas, ela lia um provérbios, ela via essa mensagem pro dia dela, tinha meu Instagram, tinha meu Facebook e tinha o número do Pix. E padronizou isso daí. Então, a princípio, quando tudo começou, não tinha, né, esses papeizinhos com tudo isso. Depois que começou a surgir, eu já comecei a fazer o quê? Além de agregar e gerar renda, em levar a palavra para as pessoas, que isso daí me ajudava eu querer ir para o semáforo, né? Levar um pouquinho da palavra para as pessoas. Então, isso me ajudava a ir para o semáforo. Consequentemente, quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu já queria também divulgar o Instagram no sinal, e é um ótimo meio de divulgar o Instagram, as pessoas realmente seguem, e foi indo. Não teve assim um preparo antes. Tudo vem acontecendo de uma maneira assim que eu não sei te explicar. Simplesmente fui fazendo, não planejei nada e eu vou ajustando no caminho. Tipo, a mensagem veio depois, o Instagram veio depois, o Palácios veio depois e Mas tudo foi vindo. As ferramentas, assim, para utilizar, tipo, dos vídeos, criar o roteiro, Para criar o copy. Palácios. Então, isso daí foi tudo com o tempo. Como começou o Palácios? Eu estava vendendo bala no semáforo e na esquina estava inaugurando uma farmácia. E tinha um fotógrafo profissional lá na farmácia. Aí eu fui lá na farmácia, falei, tô com fome, vou lá tomar um suco, comer um salgadinho, né? E já vou dar uma voltinha ali. Fui lá, como quem não queria nada. E o fotógrafo falou, posso tirar umas fotos suas? Falei, pode. Aí ele foi, fez alguns registros meus, tá? Inclusive é um dos primeiros vídeos que tem postado no Instagram. E beleza, ficou por isso mesmo. Aquele dia seguiu como nada tivesse acontecido. Depois de uns 15, 20 dias, eu tava vendendo bala, ele passou no semáforo. Aí ele falou, você viu as fotos lá que eu tirei de você? Eu falei, não vi, manda pra mim, né? Tô ansioso pra ver. Ele me mandou. E as fotos ficou muito bacana.
E eu não entendia nada de vídeo, de editar vídeo, nada. Aí o que eu fiz? Eu abri o TikTok, coloquei lá as fotos lá, né? E falei, vou criar uma historinha com isso daqui. E fui criar uma historinha, só com as fotos. Uma historinha narrada. Sem edição, sem efeito, sem nada. E criei e postei. Mas nós rachou o bico do resultado. Nós deu muita risada. Nós que eu falo é minha família. Deu muita risada. Eu falei, vou postar. Eu postei. Aí muita gente veio falar comigo. Que legal, que bacana, que louco, que da hora, que não sei o quê. Eu falei, peraí. Aí eu enxerguei uma luz. Eu falei, peraí, o pessoal gostou demais. Demais mesmo, né? Vou tentar fazer outro. Aí eu fui na pizzaria de um amigo meu e falei, cara, eu posso fazer umas fotos aí? Me fazer um vidinho? Ele falou, faz, fica à vontade. Aí eu fui, sem ganhar nada. Nem da farmácia, nem da pizzaria. Fui, nem nada, que é nada mesmo. Fui, fiz as fotos também, criei outro e postei. O pessoal amou. Nossa, que legal, porque assim, eu falava as coisas, por exemplo, fazer um merchan, fui as fotos da pizzaria mineira. Então no começo do vídeo eu falei, eu conhecia mineira, mas pra mim mineiro só mexe com pão de queijo e doce de leite. Será que a pizza é boa? Então nessas frases, nessas brincadeirinhas, o pessoal caía na risada de ver o palhaço fazendo. Então, e tudo com foto, sem vídeo, sem nada. E eu vi que o pessoal começou a gostar, cair no gosto, comentar. E aí eu comecei e pedi para as pessoas deixar eu fazer. Aí na terceira eu já comecei a fazer vídeos, mas não sabia pôr corte nem nada. Aí teve um dia que eu fui fazer, depois de uns 3 ou 4 vídeos já feitos, eu tive um convite da Magazine Luiza lá em Caçapava para fazer um porta de loja. Ficar chamando os clientes para entrar e tal, fazer um movimento ali. E eu falei, vou fazer um vídeo para vocês também. E esse vídeo eu já estava um pouquinho mais aguçado, já tinha editado alguns, né? E eu fiz, cara, e bombou. Ficou muito engraçado, ficou muito hilário, as pessoas curtiu demais, comentou demais. E ali, pum, e aí veio a história. E a gente sempre vê, né, as páginas de dicas da cidade, o pessoal apresentando. Eu falei, caramba, não existe. Aí eu fui pesquisar. Tem algum palhaço que faz isso? Não existia, não tinha nenhum palhaço que divulgava as empresas. Então eu comecei e falei, isso daqui é uma maneira de fazer uma publicidade, né, diferente. Coisa que, assim, eu comecei criando história. Eu criava histórias, até a da Paola, antes de eu fazer o marketing dos cursos, né, eu criei uma historinha antes para chegar lá. E começou o pessoal curtir, comentar, e o pessoal ficava mandando para mim, que dia que vai ser a próxima? Que dia que você vai fazer de novo? Que dia que vai fazer? Como que você faz? E foi indo. Hoje já estamos com 40 empresas atendidas. É legal porque, tipo assim, você foi... inconscientemente você foi criando processos. Sim. Né? Não tinha Pix, colocou Pix. Não tinha o versículo, colocou versículo. E se tornou padrão. Então você criou processos. Sim. Toda vez que eu for para lá, eu tenho que fazer isso, tenho que levar isso, tenho que colocar dentro do saquinho e mais. Aí você despretensiosamente faz um vídeo, deu bom. Sim. Falou, beleza, isso aqui deu certo. Sim. Então foi mais um processo criado que você foi reproduzindo. Exatamente. Dentre todos esses processos aí, para você, qual foi o mais desafiador? Cara, o mais desafiador, e ainda para mim, é precificar esse tipo de trabalho que eu tô fazendo agora. Porque eu tive... Quando a gente ama fazer alguma coisa, quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente quer fazer aquilo, custe o que custar. Porém, a gente tem que entender que é um trabalho, dá trabalho editar, às vezes eu fico um dia inteiro editando um vídeo, tem a locomoção, tem toda a logística, né? Então, assim, pra mim, a dificuldade no começo era cobrar pra fazer isso. Porque eu já tava tendo uma demanda bacana, entendeu? Eu já estava enxergando, e até hoje pra mim tem gente que fala pra mim, porque hoje, hoje para mim poder gravar um conteúdo que eu entrego 2 vídeos, um carrossel de fotos, que mais? Tem mais coisas no pacotinho ali. Vídeo de apresentação da empresa e tal, assim, então 2 vídeos editados, mais a historinha, criação de roteiro e tal, eu faço a R$350. Teve uma agência que ela falou, cara, vem ficar com a gente aqui, vamos trabalhar com a gente e tal, eu vou te pagar um salário X por mês e vou te terceirizar, você vai ser um produto da agência. E eu vou te oferecer para os meus mais de 2.000 clientes que eu tenho. Falei, beleza, né? E a gente ficou nessa tratativa, uns 15 dias, né? Aí nunca dava pra marcar reunião, por causa disso, por causa daquilo. Teve um dia que eu descobri que o valor por um conteúdo chegava a R$1.000. Falei, caramba, meu... Tudo isso porque a gente não sabe se valorizar, mas as pessoas que estão de fora acabam enxergando mais potencial do que a gente, né? E naquilo ali eu falei, não, então peraí, se é isso mesmo que é o valor, então eu vou respeitar o processo, porque eu sei que eu posso chegar bem mais longe que isso.
E na verdade não foi nem por conta de eu não querer. A agência mesmo depois acabou se atarefando demais, acabou não dando certo da gente cumprir um combinado que ele tinha comigo e falou, então vamos fazer o seguinte, já que não deu certo aqui, vamos esperar mais um tempo, eu vou seguir minha carreira solo aqui, vocês seguem aí, lá na frente a gente se encontra de novo. E foi, cara, e aí eu tive um despertamento. Mas nesse período que eu fiquei lá, eu entendi um pouco de edição, entendi um pouco de posicionamento, de tráfego pago, e eu comecei a estudar. Comecei a estudar edição, tráfego pago, gestão de tráfego, como que eu faço, como que eu deixo de fazer. E aí, tipo, eu não precisava mais, não tinha mais a dependência de ter alguém me auxiliando, porque eu já comecei a entender como que tinha que fazer para gerar resultados. E aí eu segui o caminho. Minha esposa que filma, né? Ela começou a estudar também social media, começou a estudar videomaker, começou a estudar tudo que a gente precisava aprender para poder fazer um serviço de qualidade. E estamos até agora, estamos até aqui, seguindo. E cada vez mais. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu gravei de manhã. Tem gravação já esse final de semana. E vai indo. Hoje eu ainda saio, bato de porta em porta, empresa em empresa, ofereço, mostro. Mas tem muita gente que vem só de já ver. Tipo a Paola, que viu um vídeo, entrou em contato comigo, tem já quem vem. Inclusive, eu falava pra ela assim, amor, porque a gente ficou em Caraguatatuba um tempo, viemos pra cá faz 1 ano que a gente tá aqui. Eu falava pra ela, amor, quando a gente chegar em Caraguá pra gravar, é porque a gente realmente vai ficar assim, animado que o nosso serviço chegou lá e a gente pretende um dia voltar pra lá. Enquanto quando a gente chegar lá, a gente vai sentir uma vitória. E ela falava, nossa, mas que dia, sempre cobrando. Mês passado a gente chegou em Caraguá. Gravamos lá com 5 empresas já. Então a gente ficou muito feliz, muito animado, porque realmente a gente viu o processo e tá vendo ele acontecer. E eu falo, às vezes ela quer, vamos, falar, calma, vai chegar, calma, vamos chegar. Minha mãe mesmo, às vezes, você precisa fazer isso, calma, até ontem não tinha. Então, com calma, Deus está no controle, a gente tá fazendo o certo. Então as coisas vão fluindo naturalmente, né? Perfeito. Agora conta pra gente, Paulo. Quando você viu o vídeo dele, o que te chamou a atenção ao ponto de pegar e falar, pô, eu quero ele na minha empresa? Essa é boa, eu quero saber também. Então, eu vi o vídeo dele, na verdade, eu tinha feito uma parceria com uma cervejaria, que era para dar desconto para os alunos que comprassem o curso tal, até dia 30, ia ter um desconto, ia ganhar, tipo, 2 chopps para ela, para mais um amigo. E aí, a hora que eu abri o Instagram da cervejaria, não tinha vídeo dele lá. Mas daí eu entrei, tipo, nas pessoas que seguiam e curtiam, de curiosidade. Foi por curiosidade, tipo, eu entrei, tipo, quem segue. Aí tinha a foto do palhaço lá, daí talvez Kelvin Palácios, marketing digital. Falei, nossa, diferente, né? Palhaço do marketing digital. Aí eu cliquei e abri o perfil. Só que os vídeos dele são viciantes. Você assistir um, você dá tanta risada que você quer ver o outro. E aí eu vi o da Loja 100, eu vi outros, aí tem um da autoescola. Aí você começa a ver aquele monte, aí você fala, nossa, que interessante, porque quando você quer fazer a propaganda de algo, já tem aquelas coisas comuns que não chamam mais atenção. Porque hoje em dia, tipo, o público quer uma coisa diferente. Hoje em dia o marketing, ele precisa ser diferente. Ele tem que ser um marketing sem parecer marketing. Sim, que senão que é o não meu vende. lema. Que senão as pessoas se sentem enganadas. Falam assim, tá me enganando, lá vem o marketing de novo. Então, você tem que se diferenciar fazendo um marketing que não parece marketing. Sim. E o dele não parecia nada de marketing, porque parece uma história. A narrativa é tão legal porque realmente parece uma história e aquilo pega. Então eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro. Eu falei, eu quero um palhaço pra fazer propaganda dos meus cosméticos, do curso de cosmética. E eu falei, não, aí já comecei a imaginar um monte de história do palhaço. Aí eu peguei, mandei mensagem, né? Liguei, marcamos um dia fazer reunião. A hora que ele chegou lá pra fazer reunião, ele, não, já tem um monte de ideia. E se o palhaço não cheirasse bem, daí ele faz o curso do cosmético, depois ele passa, tá cheiroso. E aí foi, quando gravou o vídeo, realmente foi essa história. E o que é mais legal, assim, que eu vi, é que o pessoal que vê, tanto que não parece marketing, porque quem tá de fora vendo na hora da gravação quer participar. Então, no dia que ele foi gravar pra mim, tinha gente passando na rua que participou. E daí, tipo, já começou a seguir eu, já começou a seguir participou ele. Também, o pessoal lá do espaço onde a gente gravou já começou a seguir ele, começou a seguir eu, quis participar. O pessoal acha legal e quer participar. Então, você acaba envolvendo as pessoas na gravação da participação. E aí tem um vídeo que também fica muito engraçado e acaba depois
Além da propaganda, como eu brinquei com ele, hoje no vídeo, né, tem uma hora que ele fala Paula em vez de Paola. Aí os alunos começam a brincar, ô Paula, não sei o quê. Ah, o nome da empresa, Kings Crews, daí vira todo mundo assim, a Kings Crews. Essa foi mais uma etapa do processo. Porque Então... antes eu fazia os vídeos, criava a historinha, mas não me interagia com o pessoal. A historinha era só em cima do palhaço e da divulgação. A partir de um vídeo, eu não vou me recordar agora, o que eu fiz? Eu comecei a pegar os colaboradores das empresas e pôr eles para brincar com o palhaço. Aí ficou muito mais legal ainda, porque aí o pessoal se diverte, a família do pessoal se diverte, os amigos se divertem, os clientes que não conhecem, vê aquela imagem, se diverte. Por exemplo, tem loja de manutenção de carro, que eu falo assim, aqui você encontra com um especialista, aí você vai ver os especialistas, eles estão brincando de amarelinha, estão brincando de corrida de pneu, você tá entendendo? Então eu falo, pô, que especialista é esse? Então tipo bem contraditório as coisas que o palhaço fala da empresa e as imagens que ele mostra. E é isso que tá a magia. É nisso que as pessoas falam, que louco, meu, que da hora, e dá risada, e brinca, interage. A família, principalmente das pessoas que contratam, né? Como os filhos, eu tenho muito feedback. Meu filho tá vendo o vídeo pela 10ª vez, não quer parar de ver. Assistiu umas 3, 4 vezes. Entendeu? Porque realmente vicia. A gente começou com isso e não parou e nem vai parar nunca, por conta que nós mesmos também se viciamos nos vídeos. Imagina, eu que sou o personagem, a gente que filma e edita, vê várias vezes, racha de rir todas as vezes, e imagina quem não conhece nós. Sim. Então isso daí marcou muito, entendeu? E as pessoas, tipo assim, o palhaço, ele é um ser ingênuo, ele é um ser simples, ele transmite essa mensagem de ingenuidade, de simplicidade. Automaticamente, as empresas que ele vai também vão transmitir a mesma imagem. De simplicidade, de acessibilidade, porque onde o palhaço vai, qualquer pessoa consegue ir, é um palhaço, e ele tá conseguindo, por que eu não vou conseguir? Então esse é um dos maiores propósitos por trás ali desse marketing com o palhaço. Transmitir essa mensagem de que onde o palhaço tá indo, tipo assim, eu quero comer um lanche. Nossa, mas vou comer um lanche, vamos comer lá onde o palhaço foi. Que é legal, que é engraçado. Você entendeu? Quero comprar alguma coisa, vamos comprar lá onde o palhaço foi. Então, através do palhaço, a gente consegue marcar o coração e a mente das pessoas nas empresas que ele visita. Exatamente. Coisas que eu vejo nisso daí. Por mais que você tenha criado um processo, você não se manteve só nele. Você aperfeiçoou um processo. Sim. Então, isso é interessante. Por mais que você tenha processos, Sim. Você olha e fala, vou tentar fazer alguma coisa diferente. Sim. Deu resultado? Beleza. Vou mudar. E agora todos continuam nessa sequência. Eu fiz um reajuste faz o quê? Uns 4, 5 vídeos anteriores. Eu gravei no Arco-Íris Café e eu tava com esse negócio na minha cabeça. Tipo assim, eu tô criando história, mas eu tô divulgando pouco a empresa. O pessoal tá mais preso na história, eu não tô conseguindo ter tempo de mostrar muito a empresa. Então eu dei uma convertida, tipo, em vez da página se chamar Produções Palácios, as outras redes sociais continuaram. Mas o Instagram eu mudei para Dicas do Palácios. Ou seja, é um palhaço que dá dicas das empresas, serviços, produtos e os melhores da cidade e do Vale do Paraíba. Então eu converti o que era uma história para uma página de dicas e eu continuo com o palhaço, continuo fazendo as brincadeiras, as dinâmicas, interação, só que agora os colaboradores participam mais, eu não crio mais tanta história, eu simplesmente apresento a loja, a empresa, da mesma maneira lúdica e eu consigo aproveitar mais o tempo ali do Rio para poder trazer mais informação da empresa de maneira engraçada. Então, assim, não perdeu a graça, não perdeu a essência, mas com essa mudança de formato eu consigo divulgar mais do que criar mais história. Porque eu percebi que ia chegar uma hora que eu não ia mais conseguir criar história. Porque é uma dificuldade você criar uma história em cima de um negócio que você nem conhece, que você está conhecendo. Então, às vezes, eu ficava 2, 3 dias para criar uma historinha. E aquilo tava começando a pegar. Falei, eu preciso melhorar. O que dá pra mim fazer? Aí eu comecei a acompanhar as páginas de dicas de pessoas que já são grandes. Falei, vou fazer esse padrão, mas usar o palhaço. E começou a modelar. Modelar. É interessante. Ficou muito melhor.
Ficou muito melhor. É um processo de melhoria contínua. Contínua, não vai parar. Daqui a Então, pouquinho vai mudar alguma coisa. E sempre mudando. Na verdade, você aplicou a ferramenta de melhoria contínua sem saber. Porque o processo de melhoria contínua, ele é assim, né? Você vai aprimorando e nunca para de aprimorar. Eu até falei pro rapaz, vamos tentar essa proposta nova? Vamos, tá em risco essa campanha aqui, hein? Ele falou, cara, eu confio no você, vai ficar legal. E a gente fez e ficou sensacional. E a partir disso daí, tipo, eu continuo, todos os vídeos eu abro. Tanto é algo assim que o que marca eu me lembro como se fosse ontem. Ou seja, eu tô narrando uma história que já aconteceu. Então, todos os vídeos eu faço essa abertura. Só que agora eu me lembro como se fosse ontem. Antes, tipo assim, eu me lembro como se fosse ontem. Eu tava caminhando, quando eu olhei pro lado e vi tal lugar. Então, eu sempre criava uma historinha de como eu cheguei lá. Agora não, eu me lembro como se fosse ontem. Foi nesse dia que eu conheci tal lugar. Um lugar fantástico, isso, aquilo e tal. Então, assim, eu já vou mais direto no ponto, apresentando com o palhaço. E trago as brincadeiras, trago as dinâmicas, mas eu consigo trazer mais informações nesse modelo do que no outro. Entendeu? Faz muito sentido porque, por exemplo, ó, você modelou uma grande empresa, talvez você nem saiba disso. Red Bull te dá? Asas. Eu me lembro como se fosse Ontem. Entendeu? Red Bull sempre fala isso. Sim. Red Bull te dá asas e tem uma história em cima do Red Bull te dá asas. Sim. Certo? Com você foi a mesma coisa. Sim. E foi tudo assim, acontecendo. Aconteceu. O vídeo, desde o primeiro até hoje, nunca mudou. Sempre é essa mesma abertura. E eu acho que eu nem conseguiria fazer com outra abertura. Porque já ficou essa marca, já ficou marcado, entendeu? Esses dias eu fui gravar num restaurante. E a gente tava lá gravando e tal, já tava quase no final da gravação, eu vi que tinha um rapaz almoçando e ele ficava com aquela cara, olhando pra mim, com aquela expressão de riso, né, olhando e tipo, querendo se conectar comigo, mas eu tava focado ali, falei, vou acabar aqui, né, e eu tava me alimentando, ela gravando e tal, aí na hora que eu tava quase acabando, ele levantou, foi lá, pagou a conta, na hora que ele tava saindo, eu olhei pra ele assim, deu um sorriso, ele olhou pra mim e falou assim, me lembro como se fosse ontem. Falei, brincadeira, cheguei a me arrepiar, falei, nossa, que legal, ele falou, assisto seus vídeos, é muito legal, viu, parabéns, tal, eu não perco nada. Falei, legal, então aquilo ali foi um dia assim, foi um dia muito, que eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado, porque eu falei, caramba, que legal, né, o cara que nem, não faço ideia quem é, tá ali almoçando, viu que eu tava gravando e se dirigiu a mim com o bordão principal, que realmente marca, entendeu? Porque é fácil de você lembrar isso, e Sim. coisas que são fáceis. Porque é uma mescla, né? Sim. Você pega uma coisa que é fácil de ser lembrado. Você faz uma associação da empresa com o palhaço. Que todo mundo já traz de infância a imagem do palhaço. Sim. Né? É algo marcante. Obviamente, tem algumas pessoas que têm trauma. Sim. Né? Deixa essa galera meio do lado. Assim. É poucos. Mas a maior parte, tem essa conexão com o palhaço. Sim. Né? E você sabe o porquê que ele se lembra como se fosse ontem? Por quê? Porque todas as empresas que ele vai, lugares que ele vai, são inesquecíveis. Então ele não esquece. Ele se lembra como se foi ontem. Pode passar o tempo que for. Porque são inesquecíveis os lugares que ele vai. Marcou ele. Então sempre que ele vai narrar um vídeo, ele vai narrar um vídeo de um lugar que ele se lembra como se fosse ontem, que ele nunca esqueceu. Entendeu? Entendi. Então temos você ali, num começo, despreparado, aleatório. Sim. Fazendo por necessidade. Aí você foi se desenvolvendo, foi aprimorando os processos, foi estudando o que precisava estudar. Uma das coisas que você falou que eu achei muito interessante teve uma pessoa, que foi o cara que parou você lá no semáforo. Que me deu um start, né? Te deu start. Uhum. Então o quê? A diferença que uma pessoa faz na vida de uma pessoa. Hoje ele é um amigo meu. Exatamente. Através dele, você ressignificou muita coisa na sua vida, aprendeu outras, e olha o tanto de transformação que você tem entregado. Muito. Agora, você, nesse patamar, como que funciona o seu processo? Você grava todo dia? Como é que funciona para fazer agendamento com você? Olha, hoje eu ainda, como eu te falei, eu ainda estou na etapa de ainda captar novos parceiros, novas empresas. Tem alguns que me procuram sim, mas a grande parte ainda eu vou e ofereço e mostro. E a cada 5 empresas que eu visito, 3 pelo menos fecha, e as outras 2 pega contato para posteriormente fechar. Até porque tem questão de caixa, tem questão de logística da empresa. Mas hoje eu gravo, pelo menos umas 3 vezes por semana eu gravo. Pelo menos umas 3 vezes por semana eu tenho gravado. Para entrar em contato comigo é simples, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu
faço visita, vou, mostro, explico sem compromisso. Eu tanto faço o conteúdo, entrego para as empresas que já têm gestor de tráfego, que já tem social media, que já tem agência por trás, para que eles façam, para que eles subam esse anúncio, como eu também faço para as empresas também, subir o anúncio, trazer visibilidade. Faço vídeo com intenção de visibilidade e também faço vídeo com chamada para o WhatsApp, que é o conversão para venda. Por exemplo, a empresa que quer vender pizza, que ela quer que eu fale, se você quer comer uma pizza, clique no link e entre que eu vou mandar para você. Então, essa empresa, ela sobe o anúncio, eu faço essa chamada para o WhatsApp, ela posta, põe o WhatsApp dela. A empresa que só quer que eu mostre a empresa, que só quer que eu divulgue, eu posto no meu e faço collab com elas. Então, tem esses dois meios, né, da gente poder fazer esse conteúdo. Tanto entregando o conteúdo para eles fazerem a chamada, quanto eu mesmo fazer a visibilidade. Eu não consigo converter a chamada para eles, porque só quem faz isso é quem posta. Mas eu trago a visibilidade. E o alcance dele é grande. Eu faço... O que ele fez para mim já passou de 30 mil. E ainda tem bastante, acho que tá na metade ainda, né? E tá na metade ainda, acho. E eu trabalho com o mínimo do Instagram. Tem mais quantos dias de campanha? Tem mais uns 15, né? Mais uns 15 dias. Tem mais uns 15 dias. O CPM tá em quanto? Cara, não, valendo? eu Ele preciso dar uma entrou em olhada alto ali. desempenho, acho que a semana passada. Ela entrou em alto desempenho anteontem não. Faz uns dias Faz já, né? uns Uns dias 4, já. 5 dias ela entrou em alto desempenho lá, a campanha. A questão é que o nicho da Paola não é um nicho que eu consigo, por exemplo, o restaurante, a gente consegue vincular muito mais coisa. Então a gente vincula café da manhã, restaurante, buffet, churrasco, refrigerante, tudo que tipo de bebida. O alvo ali é maior. É né? maior, a gente Então, consegue. bem chato. O Você meu é entendeu? bem específico. Então, assim, por exemplo, teve. O alcance estimado de você investir R$11 por dia no Instagram durante 30 dias é de 50 mil. Eu fiz uma campanha com o Burger Prensado que passou de 73 mil com esse mesmo investimento. Mas é lógico que isso daí depende do Instagram. Não é só eu que sei fazer, ou porque eu sou bom, ou porque isso e aquilo. Tem campanha que o Instagram entrega mais, tem campanha que o Instagram entrega menos. Tem nicho que você consegue vincular mais público-alvo e tem nicho que você não consegue. Isso daí tudo interfere no desempenho da campanha. Fiquei surpreso que a campanha dela entrou em alto desempenho, porque realmente a gente não consegue expandir tanto o público-alvo, né? Por ser uma campanha local, que só tá rodando em Taubaté, por ter, tipo assim, mais a linha de cosméticos, de empreendedorismo, como que é? De pessoal, desenvolvimento pessoal. Então, assim, é mais limitado e mesmo assim tá alto desempenho. Eu creio que sempre na última semana que ele dá aquele boom. Porque aí eu coloco o orçamento total. Vai torrar tudo que tem. Na última semana é onde o pau quebra mesmo, entendeu? Que a gente realmente dá aquele estouro. Então, tudo é questão de paciência. Eu tô sempre acompanhando, tô sempre vendo. Tem bastante impressões. Tô com uns 320 e poucas mil impressões lá no... É campanha de conversão? O dela não, é de visibilidade. De view. De Alcance. E alcance. De alcance. Tá bem, filha. Tá bem, Bem. Jovem pra estourar. E eu, sinceramente, eu ainda acredito que vai melhorar. Eu espero Porque mais. o nosso é regional, porque o curso é aqui em Taubaté, né? Então é bem- regional. Então a gente nichou só pro regional. Pro regional tá bom. Entendi. Bom, Bom, beleza. Então temos você especializado aí agora, né? Agora eu te pergunto, como fazer para subir a régua? eu creio que vai com o tempo. Tudo é tempo, né? Na vida da gente tem que vencer os processos, né? Então, esses dias mesmo a pessoa fala, você precisa aumentar o valor do seu conteúdo. Eu acho que não é o tempo ainda. Até esses dias atrás, eu não tinha o que eu tô tendo na mão agora, então pra que eu vou querer dar um passo maior agora? Não, eu vou tranquilo. Quando chegar na fase, que vai chegar na fase das pessoas me procurarem em grande demanda, a ponto de eu não precisar mais ir oferecer, aí a gente vê de subir um pouquinho a régua. Por enquanto, acho que não tem necessidade. Até porque, cara, o que acontece? Tem microempreendedores. E eu quero que essas pessoas também tenham uma experiência. Esses dias eu fiz recalculei tudo, e para mim poder fazer um trabalho bem feito, um contratinho teria que ser de R$1.000. Mas hoje, qualquer microempreendedor comigo aí consegue gravar um conteúdo comigo, eu consigo fazer um tráfego para ele de uns 10 dias, eu consigo pôr mais de 25 mil visualização por 520, incluso conteúdo, 2 vídeos, gestão de tráfego, investimento na plataforma. É acessível. Então eu não perco os pequenos assim. E querendo ou não, se você pegar as formiguinhas, você vê que elas constroem grande. Então eu vou
manter isso daqui até eu ver que realmente ajudei bastante pessoas, que automaticamente eu vou crescendo. Você já pensou em criar um curso? Ainda não. Porque, por exemplo, know-how você tem, né? As habilidades de ferramental você também tem. Então você consegue criar um curso de, ó, tipo, faça você mesmo Sim. o seu clown. Eu pretendo, mas acho que não é o momento. Entendeu? Eu ainda tenho que ficar nesse processo que eu tô, porque eu só comecei. Só tá começando, é só o começo. Tudo vem acontecendo muito rápido. A verdade é essa, tudo tem acontecido muito rápido pra mim. A gente às vezes até se assusta e fala, meu, tá muito rápido. Mas a gente não tá acelerando nada. Nós estamos seguindo a onda. Nós estamos indo de acordo com o que tá vindo, a gente tá indo, sabe? Ontem mesmo eu tive uma reunião com um amigo meu, ele falou, cara, você precisa começar a terceirizar, pega as empresas, paga alguém pra ficar na social media, que a tua esposa já tá fazendo e tal, chama alguém pra editar pra você pegar mais isso, aquilo e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo isso, mas não é o momento. Não é o momento. Lembra que há 3 meses atrás, isso daqui nem existia. 3, 4 meses atrás, não existia o Palácios, não existia o marketing digital, não existia essas empresas, não existia essa renda, não existia nada. Então, calma, é só o começo ainda, entendeu? Eu creio que daqui mais uns 6 meses, se a gente tiver outra oportunidade dessa, a gente já vai estar falando um pouco mais de coisas que vêm acontecendo, porque realmente o processo tem sido rápido, entendeu? Na minha vida. Não sei se é por competência, não sei se é porque Deus realmente está comigo, ou se é o resultado que está entregando, ou pode ser tudo isso, mas eu creio que no tempo certo a gente vai prosperando, vai progredindo como está acontecendo, entendeu? Sem afobar. Todas as vezes que eu tentei afobar, eu acabei não seguindo. Acho que você consegue ver, se você comparar histórias, se você assiste também bastante seus podcasts, do Pedro que eu assisto, eu fui até o sininho lá pra colocar, eu fico assistindo. E às vezes eu até escuto do cara tá dirigindo, ele só escuta, não assiste, mas acompanha. Mas se você for ver, tipo, as grandes histórias que tem de sucesso, a pessoa, ela via um poder de transformação. Não era pelo dinheiro, nunca é. O dinheiro vinha, mas não era, eu vou fazer aquilo ali porque eu vou ficar rico, porque eu vou ganhar dinheiro. Não, tinha um propósito por trás. Sim. Tinha um poder de transformação. Eu transformei isso na vida de alguém. O meu propósito é fazer as pessoas rirem e tal coisa. Então, quando você vê que tem um propósito, parece Sim. que o negócio vai... Você trabalha em cima do propósito, então você não tem pressa. E isso é tão engraçado que você vê empresas grandes que muitas vezes elas contratam uma consultoria para poder identificar o seu propósito. Então, eles já estão lá, né? Conseguiram de outras formas, claro. Mas daí, lá na frente, eles estão identificando o propósito que era para ter feito lá atrás, que é o que você já fez. E muitas vezes pega uma consultoria ou uma pessoa para poder ajudar a identificar isso. Eu já tentei sair do palhaço várias vezes. Várias vezes. Várias e várias vezes. Eu sentia vergonha, às vezes, de ir pro sinal. Entendeu? Já passei por isso, já. De ficar com vergonha, de me sentir pra baixo, de me sentir menos por conta disso. Mas ao mesmo tempo que eu me sentia assim, quando eu ia pro sinal e trabalhava, e na hora que eu acabava de trabalhar, eu falava, eu trabalhei 4 horas e ganhei 2 vezes ou 3 vezes o que uma pessoa que trabalha CLT ganha no dia. Aí aquilo ali já me trazia depois aquela sensação de não, fica calmo, tudo é passageiro, vai passar. E todas as vezes que eu saía, eu voltava. Eu saía, voltava. Até teve um dia que eu falei, eu nasci pra isso. Tem como, eu sou o palhaço. Tá dentro de mim, entendeu? E hoje o palhaço me gera renda de várias maneiras, né? Tanto com bala, tanto com festa, com evento, agora com marketing digital, entendeu? Mas antes eu não sentia satisfação de depender do semáforo, né? Porque realmente e o semáforo é uma boa fonte de renda, viu? Tem gente que não acredita, mas a gente trabalhando ali 2, 3 horas no semáforo, a gente fatura 150, 200 reais. Não todos. Não tô dizendo que é todos. Talvez a minha técnica traga esses resultados, porque eu abordo, porque eu falo, porque eu brinco, eu tiro sorriso. Eu não sei se aquelas pessoas que põem no retrovisor têm esse mesmo faturamento, tá? Não sei. E talvez com outros produtos também não tenha. Porque você investe. Eu invisto, por exemplo, R$7 num pacote de bala, ele vira 70. Então, a rentabilidade é muito alta. Então, eu vender 3 pacotes de bala, eu vendo em 3 horas, entendeu? Uma vez eu perguntei, na Santa Terezinha, tinha um moço que vendia brigadeiro. E aí ele se apresentava, eu sou fulano de tal, tô vendendo brigadeiro para fazer a faculdade de psicologia.
Só que eu encontrava ele lá todo dia, porque daí eu passava por lá e daí você encontrava ele de manhã, às vezes de tarde. Aí um dia, eu e mais uma amiga minha, a gente perguntou pra ele, ele falou que ele fazia, tinha dia que ele chegava a fazer R$100 no dia. É. Mas R$100 não é tão difícil fazer, não, viu? Então, isso ele falou sem ficar o dia inteiro. É. Então, tem um retorno A bom. parte ruim de ficar no semáforo realmente é lidar com as pessoas. Eu acho que isso daí é a parte mais difícil para qualquer segmento. Lidar com pessoas, entendeu? E no semáforo, você já tem aquele olhar de piedade. As pessoas já te olham com piedade, entendeu? Isso faz a gente sentir mal. Eu teve uma época aí que eu até falei com a minha esposa, não tô me reconhecendo. Porque parecia que para mim tudo era ruim. Parecia que eu me olhava com um sentimento de pena. E isso refletia nas minhas roupas, refletia na minha casa, refletia no meu ambiente, refletia na minha mente. Aí eu falei, não, o que é isso? Para. Que isso? Não preciso disso, não sou assim. Mas é o que? A energia que as pessoas te lançam todo dia. Mas isso acontece até com quem começa a empreender e começa a vender só pra sua família, pra você ver. Todo mundo vai comprar, não porque precisa do produto, vai comprar porque tem dó. Quer ajudar com o pé, né? Deixa eu ajudar. Mas na verdade você ajuda mais quando você compra por você precisar de algo pela troca do que por dó. Porque daí por dó a pessoa vai ficar com dó dela mesma. Então ela acaba que ela não cresce. Então você não ajuda, você atrapalha. É verdade. E eu vejo um outro fator também, que é o seguinte. Na zona de conforto nada cresce. Sim. Você tá num semáforo. Eu vou falar você boa. Brother, é zona de desconforto total. Porque todo mundo, e eu me incluo nessa daí. Eu já parei milhões de vezes em frente ao semáforo. Quando a pessoa tá vendendo alguma coisa, eu vejo um empreendedor. Sim. E às vezes eu me imaginei, cara, será que eu teria coragem de estar no lugar dele? Porque eu tenho uma condição, beleza, tô dentro do meu carro, tô tranquilo, tô confortável. O cara não, o cara tá ali, faça chuva, faça sol, tá batalhando dele ali, né? Então, e a força de vontade, que nem você falou, pô, se você não tiver uma mente fortalecida ali, cara, você entra em depressão, você desiste de tudo, né? Como que foi isso pra você? Amor, essa eu quero até que você registre. Cara, foi muito louco. Quando eu comecei com o Palácios, que a gente começou a criar os vídeos e fazer, e começou a vender e tal, eu ainda ficava assim, tô no semáforo, tô no Palácio. Eu não conseguia desapegar do semáforo, sair do semáforo. Eu tinha essa dependência emocional e financeira de que eu achava que eu não ia dar conta de vender os vídeos. Chegou as férias escolares. Minhas crianças iam ficar tudo de férias. E é só eu e ela e as crianças aqui em Taubaté. A gente não tem rede de apoio. E agora? Como vamos fazer para gravar com as empresas, com as crianças em casa? Quem que vai olhar? Ninguém vai olhar, não vai ter como ficar. O que nós vamos fazer? Vamos pro litoral, vamos pra casa da minha mãe e vamos tentar a sorte lá. Minha mãe olha as crianças e a gente vai gravar. Como tá Deus no céu. Eu olhei pra Nicole e falei, amor, agora é tudo ou nada. Eu tenho só o dinheiro pra descer e mais nada. Nós vai chegar lá duro. Então, ou nós vai vender o vídeo, ou nós vai vender o vídeo. Não vai ter ponto de correr, não vai ter semáforo pra me socorrer. Porque às vezes o que acontece? Eu ia um dia aqui na cidade vender e não vendia nada, no outro dia eu tava no sinal. Mas eu não queria mais essa vida pra mim. Eu queria o sinal como opção, não como dependência. No dia que eu lancei esse desafio pra ela, que eu falei, ó, nós vamos com a cara e com a coragem, nós vamos fazer acontecer. Foi nas férias agora. Nós chegamos lá em Caraguá, tal, né? Chegamos lá de tarde no primeiro dia, eu falei, ó, vamos se preparar, amanhã a gente vai sair pra vender. É o conteúdo de R$350. Irmão, foi o melhor dia da minha vida quando eu me coloquei em xeque. Eu realmente lancei, coloquei em xeque mesmo. Falei, se nós não vender, nós não vai ter dinheiro pra comer, nós não vai ter dinheiro pra vir embora, nós não vai ter dinheiro pra ajudar lá, nós não vai ter dinheiro pra fazer nada, que nós só temos da viagem, nós fomos. Chegamos lá, deixamos as crianças no outro dia. Eu nem me vesti assim como eu tô me vestindo hoje, pra você ter uma ideia como que tava o meu emocional abalado. Eu peguei um camisão do meu pai social, pá, coloquei uma roupa bonita e tal. Falei, vamos pra luta. Nós saímos das 10 da manhã até 11 horas, eu fechei 3 contratos. Nós voltamos embora com R$1.000 naquele dia. Dali pra frente eu nunca mais fui pro sinal. Mas vamos lá, ó. Qual foi a roupa que você usou? Coloquei um camisão mais social, mudei a apresentação, mudei primeiro o interior, depois mudei a minha aparência e fui pra luta. Mas, tipo assim, eu tirei aquela amarra que eu tinha do semáforo, que aquilo realmente me fazia um pouco pra baixo, me trazia mais pra baixo, né? Isso transparecia no meu vestimenta, no meu posicionamento, até na minha postura. E quando eu cheguei lá no litoral, como eu não ficava no semáforo lá, foi como se eu tivesse me transformado, como quando eu coloco a fantasia, eu simplesmente vesti outra capa. Mudei a roupa, mudei a postura
respirei fundo e cheguei lá como um empresário, que as pessoas não sabiam que eu ficava no semáforo lá. Então, assim, foi muito rápido. Nós começamos a visitar 10 horas, quando era 1 hora da tarde, nós já estávamos em casa com R$1.000 de faturamento. Entendeu? E daquilo ali pra frente foi tipo destrave. Aí a gente começou a seguir nessa pegada de vender os vídeos do Palácio e deixou o sinal de lado. Eu tenho um pacote de bala lá fechado em casa, que eu nem abri ainda pra embalar. Por quê? Porque a gente, graças a Deus, de 3 meses pra cá, as contas de casa é pago com os vídeos, as coisas que a gente tem comprado é com dinheiro de vídeo, os rolês, as coisas, tudo é com dinheiro de vídeo. Tudo. Então o semáforo ficou ali, tipo assim, eu quero fazer um churrasco, eu vou lá no sinal fazer 100 conto pra fazer um churrasco. Mas não é mais necessidade, entendeu? Mas isso só veio, esse destrave só veio por conta que a gente se colocou em xeque. Ou é isso, e não vai ter outra oportunidade. Então, como a gente foi e conseguiu executar, pronto, é só nós repetir esse dia de novo. Aí a gente começou a repetir esse dia e tá repetindo esse dia até hoje. Também é um outro negócio muito louco. Porque, por exemplo, você sabe, a partir do momento que você fez uma vez e deu certo, sim, é só você replicar. Repetir o processo. E vocês terem queimado a ponte, tipo, agora não tem mais plano B. Não tem volta. É o plano A, né? Uhum. Trabalhar, é quase um PNL na vida aí, trabalhando o neural seu. Sim. Ressignificar uma coisa. Olha, não tem mais a muleta sua. Você deixou a muleta sua de lado. Mano, não... Semáforo agora não é mais... Eu não queria mais, eu não aguentava mais. Mas eu não sabia como fazer pra me libertar disso daí. Foi só assim. Só se colocando no risco mesmo, que aí ou era isso ou era aquilo. E assim, eu não acreditava que era capaz. Até o dia que eu fui capaz. Depois que eu fiz acontecer, eu falei, o quê? Agora eu não volto mais. E não voltei mais. Não voltei mais. Hoje estamos aí, ó. Tranquilo, segue assim, a gente desfruta muito da nossa casa, do nosso tempo, da nossa família, e eu sempre tive isso dentro de mim, até por conta, voltando lá na época de trabalhar CLT, eu sempre tive uma visão do sistema de que é a mesma escravidão da época da Babilônia, de Roma, dos tempos antigos, só mudou que revolucionou, mas não deixa de ser uma escravidão, e eu sempre fui contra esse negócio de ficar 8 horas trancado numa empresa, porque eu acreditava que eu não conseguia desfrutar. Então, isso daí também foi uma chave que sempre teve dentro de mim, sabe? De trabalhar para o sistema em si, entendeu? Sempre fui meio antissistema. E isso daí que foi movendo a minha vida inteira para hoje estar onde está, entendeu? Essa filosofia. Exatamente. E onde você se vê daqui a um ano? Cara, daqui a um ano... eu me vejo morando de novo na praia, com renda passiva, com uma equipe de venda, de captação, de edição, e eu fazendo ainda o meu trabalho, mas desfrutando mais do que trabalhando. Porque você vai associando a sua imagem, né, do Palácios, e quanto maior for o seu alcance, as oportunidades elas aumentam. Claro. Né? Eu creio que alguma empresa grande ainda vai me procurar. Com o tempo. Alguém ainda vai enxergar. Na verdade, cara, eu já sonhei por várias vezes que eu fui dormir e acordei com 1 milhão de seguidor, que alguém viu e postou e viralizou. Já tive sabe aqueles efeitos borboleta, que parece que você já viveu isso? Então, por várias vezes eu já sonhei, acordei e olhei no meu celular e tava aquele monte de notificação, eu tava estourado, viralizado, com alguma campanha. Então, eu creio que um dia isso vai acontecer. A única maneira disso acontecer é se eu não parar de caminhar como eu tô caminhando. Então, eu vou seguir nessa jornada até um dia isso acontecer, porque isso, na metafísica, eu já visualizei. Eu já peguei, já aconteceu. Agora, o dia certo que realmente eu vou tomar posse é o tempo, né, que vai dizer, não sou eu. Mas eu já visualizei isso. Beleza. E pra você, o que é o sucesso? Família. É você ter tempo com a sua família, é você não ter uma dependência como eu tinha de ter que trabalhar de manhã para jantar à tarde, é você poder sair, comprar, passear. Para mim, sucesso é isso, é você ser próspero, você ter uma família do lado e você desfrutar com eles o máximo que você puder. Delivery salada mista, boa tarde. Que lindo o filhinho da mamãe. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Dinheiro. Quando você vê o dinheiro, porque a percepção do dinheiro que você tem é muito rica. Certo. Porque você veio de uma situação onde cada centavo vale muito. Muito. Certo? Qual é a percepção que você tem do dinheiro hoje?
Cara, dinheiro é e sempre vai ser a raiz de todos os males, se não bem administrado. Tem muita gente com muito dinheiro infeliz. E tem gente com limitado de dinheiro que é bem mais feliz que muito milionário. Então eu vejo o dinheiro de uma maneira que supra as minhas necessidades, mas que não... como que eu posso dizer? Que não me corrompa. Então, assim, por isso que eu volto a falar. Eu posso ganhar milhares e milhões, que pelo menos uma vez por semana eu vou lá pro semáforo, porque ali foi onde tudo começou. Foi dali que Deus me lapidou. Foi ali que Ele me ensinou a aceitar as pessoas como elas são, mesmo que elas te maltratem. Então, eu acho que isso faz parte da minha vida. E uma maneira de eu nunca me perder é sempre estar ali, ó, pincelando de onde Deus me tirou, porque só assim pra gente valorizar. Porque a gente esquece, o ser humano esquece das coisas. Tem muita gente que saiu do nada e ganhou muito dinheiro que hoje pisa nas pessoas, porque se esqueceu de onde veio. E eu espero sim um dia ganhar muito dinheiro, trazer conforto pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa, pros meus filhos, para as pessoas à minha volta, mas que eu não venha me corromper com isso. Então eu olho o dinheiro sim com gratidão, mas também com um olhar assim, que aquilo ali não é tudo. Não é tudo pra mim, entendeu? Nunca foi. É necessário sim, mas não é tudo. Inclusive, tem lugares que eu deixo de atender, porque não é o dinheiro que me move, entendeu? Entendi. Você tem alguma pergunta pra ele? É que eu lembro que a gente tinha falado da questão, né, você teve até a ideia e falou assim, um dia eu vou ter o Produtos Palácios. Ah, sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais do Produto Palácios. Sim. Na verdade foi ela que me deu essa ideia, né? Ela vai dar um curso aí de elaborar shampoo e condicionador e cremes, e eu pensei, por que não, né? Aprender e criar, né, a linha, pensando primeiramente nas crianças, né, que mais gostam do palhaço. Por que não Shampoo Palácios, né? Por que não criar uma rede? Assim, eu creio que o Palácios, o personagem, a marca Palácios, tem muita coisa para agregar. Roupa, brinquedo, calçado, creme, cosmético, mas isso é algo mais adiante. Mas por que não? Eu tive essa visão. Quando ela falou do curso, eu falei, esse daí eu me interesso em fazer também, porque tudo nessa vida que você puder agregar valor, gerar renda, já imaginou bem-vindo, até né? qual peruca que utilizava shampoo, cabelo monto. Você entendeu? Então eu tenho sim, várias ideias de fazer mais produtos, ou até mesmo outras atividades, mas isso é papo para um outro podcast. Legal. Cara, agora vamos lá. Quando você para frente ao espelho, você vê o cara que você se tornou hoje, o cara que saiu de uma cidade do interior, viajou boa parte do Brasil, lutou e luta todo dia, pai de família, marido, estudante. Qual é a sensação que você tem? Qual é a perspectiva que você tem de você? Cara, de vitória. Por mais que às vezes a gente não tá ainda onde a gente quer estar, mas eu também já não estou mais onde eu estava. E como eu disse pra você, eu tenho os amigos que caminharam nessa mesma estrada que eu, nenhum tá vivo mais. Cada um seguiu um caminho ali e Deus foi muito bom comigo. Sempre me guardou, me deu uma esposa maravilhosa, tenho 4 filhos lindos. Eu perdi um parceirão meu que era o Michel, que era dupla comigo, o palhaço. Sinto muita falta, porque era um amigo, um cúmplice, que a gente bolava plano, ideias e brincava, e a gente tinha o mesmo propósito. Quando ele se foi, aquilo mexeu muito comigo, eu nem queria mais saber de palhaço por um tempo, mas acabei voltando, né? E hoje eu olho e falo, graças a Deus que eu voltei, que eu não parei, que eu não desisti, porque se eu tivesse parado, tivesse desistido, não ia estar onde está hoje, né? Hoje eu me alegro muito com os resultados que eu tenho, me alegro muito com os feedbacks dos empresários que eu gravei vídeo falando, deu resultado, veio gente aqui, falou que viu, o pessoal gosta, fico muito feliz quando o pessoal comenta, sabe? Então hoje eu realmente me sinto um vitorioso, eu sei que eu tenho muito mais ainda para percorrer, mas eu já consigo visualizar a estrada que eu vou caminhar, eu só não tenho pressa para caminhar nela. Meus familiares na minha volta, que também conseguiram enxergar, porque consegue, né? Às vezes quem tá fora consegue enxergar mais do que nós tá dentro. Eles ficam doidos, eles ficam afobados. Inclusive minha mamãezinha que me mandou um beijo, ela fica doida. Ela fala, você tem que fazer isso, você tem que correr, você tem que fazer aquilo. Mas, tipo, eu já cheguei aqui, né?
E o caminho é longo ainda, né? A vida deixa rolar, vai acontecer. Hoje, olhando para trás e vendo onde eu tô, me sinto muito vitorioso, mas eu sei que tem ainda muito mais para conquistar pela frente. Então eu continuo seguindo, né? Para não ficar na zona de conforto, porque senão a gente para aqui, fica nessa e não evolui mais, né? Então não, tem muita caminhada ainda pela frente, mas graças a Deus hoje eu já tô bem melhor do que eu tava um tempo atrás, sabe? Não só financeiramente, mas até emocionalmente, mentalmente, tudo. Beleza. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo ou vai assistir esse podcast? Bom, eu diria para não desistir dos sonhos, primeiramente, e segundo, encontre o seu propósito. Muitas das vezes você não está feliz porque você não está no seu propósito. Ou muitas das vezes você está no seu propósito, você só ainda não compreendeu o que é o seu propósito de vida. Como eu era o palhaço, sempre tive o palhaço de mim, mas às vezes eu era infeliz por não entender que esse era o meu propósito. Quando eu entendi que esse era o meu propósito, tudo mudou. Em vez de ter uma renda, eu tenho 5. Em vez de passar necessidade, hoje a gente não passa mais. E eu não saí daquilo que me fazia mal. Eu só ressignifiquei, entendi o meu propósito e hoje isso me traz alegria, me traz felicidade, me traz conforto, me traz recurso, me traz tudo. Então, a primeira mensagem é: entenda quem é você em Deus e qual é o seu propósito nessa terra. Pode ser no que você está e pode ser no que você não está. Você só vai conseguir entender isso no dia que você descobrir o seu propósito. Bem profundo isso, mas faz todo sentido, cara. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado uma pessoa sensacional na minha frente aqui. Obrigado. Aprendi muito com você. Agradeço a Paola por ter feito essa conexão, essa ponte aí. Obrigado por ter sido minha co-host aqui. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de participar a primeira vez como co-host. Foi muito legal, gostei da oportunidade. E também agradeço a Deus por ter colocado vocês dois no meu caminho, né? Que eu conheci você primeiro e depois eu conheci ele para fazer propaganda para mim. Na hora, antes dele terminar a propaganda, eu já estava chamando ele para o podcast. Então... E eu aprendi uma coisa, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Que legal. Então nós estamos aqui por um propósito. E pode ter certeza que nós vamos ter outro podcast mais lá na frente. Vamos contar muito mais coisas, vamos dar mais risada e ajudar as pessoas que estão ouvindo também, né? Porque hoje a pessoa pode estar para baixo pensando, né? Nossa, pô... Até você que vende as coisas no semáforo, não precisa ter vergonha. É muito gratificante você poder trabalhar, ter sua renda ali. E as pessoas que estão mal, que maltratam, gente, o problema não é com você, o problema é com elas. Então deixa elas, entendeu? Perfeito. E é isso. Bom, agradeço a Hilary, que está aqui no backstage. Agradeço a... Nicaelen, que é esposa do nosso digníssimo. Agradeço a vocês que nos acompanharam até o final desse podcast aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Para você que está no YouTube, né? O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para o máximo de pessoas. E sempre que trouxermos alguém relevante, assim como o Kelvin, você receberá essa notificação. É isso, gente.